Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Josué, do capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 51. Os últimos lotes. Toda a assembleia dos filhos de Israel se reuniu em Silo, onde levantaram a tenda de reunião. A terra estava-lhes sujeita. Havia 7 tribos entre os israelitas que ainda não tinham recebido sua parte. Josué disse aos israelitas: Até quando tardareis a tomar posse da terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais? Escolhei de cada tribo 3 homens para que eu os envie a percorrer a terra. Eles farão a sua descrição em vista da repartição e voltarão para junto de mim. Dividir-la-ão em 7 partes. Judá permanecerá nos seus limites ao lado do meio-dia e a casa de José nos seus da banda do norte. Traçareis, pois, a planta da terra, repartindo-a em 7 partes, e me trareis aqui esta planta, para que eu, diante do Senhor, nosso Deus, vos lance as sortes. Não haverá parte alguma para os levitas entre vós, porque sua herança é o sacerdócio do Senhor. Quanto a Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua parte na Transjordânia, ao oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então os homens se levantaram e partiram, e Josué deu ordem aos que partiram para demarcar a terra. Ide, disse ele, percorrei a terra, traçai a sua planta e voltai a mim. Eu vos lançarei as sortes aqui em Silo, diante do Senhor. Partiram, pois, percorreram a terra e fizeram a sua descrição em um livro, repartindo-a em 7 porções segundo as cidades. Depois voltaram para junto de Josué no acampamento de Silo. Então Josué lançou-lhes a sorte diante do Senhor e repartiu a terra entre os israelitas segundo suas divisões. Parte de Benjamim. A sorte caiu primeiro sobre a tribo dos benjaminitas, segundo suas famílias, aos quais coube o território situado entre os juditas e os filhos de José. Sua fronteira, ao norte, partia do Jordão, subia atrás de Jericó pelo norte e, indo pela montanha para o ocidente, terminava no deserto de Betavém. Dali passava, ao meio-dia, sobre a vertente de Luz, que é Betel. Depois descia a Atarote-Adar, perto da montanha que está ao sul de Beteron, inferior. Estendia-se em seguida e, dando volta ao lado ocidental para o sul, desde a montanha que está perto de Beteron, ao sul, terminava em Cariate-Baal, que é Cariate-Arim, cidade dos juditas. Tal era a região ocidental. A região meridional partia da extremidade de Cariate-Arim, estendia-se para o ocidente e terminava na fonte das águas de Neftoa. Descia depois a extremidade da montanha, que está defronte ao vale do filho de Enom, no vale dos Refaíns, ao norte. Descia em seguida pelo vale de Enom para a vertente meridional dos Jebuseus e para En-Rogel, estendendo-se ao norte até En-Semer. Dali chegava até Gelilote, defronte da subida de Adomim, e descia até a pedra de Boém, filho de Ruben. Passava então pela vertente setentrional, em frente de Arabá, e descia a Arabá. Depois, passava sobre a vertente setentrional de Bet-Agla e terminava no braço do Mar Salgado, que está ao norte, na extremidade meridional do Jordão. Tal era a fronteira do sul. O Jordão constituía a fronteira oriental. Esta foi a parte dos benjaminitas, segundo suas famílias, e tais foram as suas fronteiras em toda a volta.
As cidades da tribo dos benjaminitas, segundo suas famílias, foram Jericó, Bet-Agla, Emek-Caziz, Bet-Arabá, Samaraim, Betel, Avim, Afara, Ofera, Quefaremona, Ofni e Gabeia. 12 cidades com suas aldeias. Gabaon, Ramá, Berot, Masfé, Cafara, Amosa, Recém, Jarefel, Tarela, Sela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gabaat e Cariate. 14 cidades com suas aldeias. Esta foi a parte dos benjaminitas, segundo suas famílias. Parte de Simeão. A segunda sorte caiu a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Sua sorte estava situada no meio da de Judá. Tiveram por herança Bersabeia, Sabeia, Molada, Aser-Sual, Bala, Assem, Eutolade, Betul, Arma, Siseleg, Bet-Marcabot, Azer-Sura, Bet-Labaraot e Saroém. 13 cidades com suas aldeias. Aim, Remon, Atar e Assã. 4 cidades com suas aldeias. Assim como todos os lugarejos dos arredores dessas cidades, até Balaat-Ber, que é Rama do Sul. Esta foi a parte dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Esta parte foi tomada da porção dos filhos de Judá, que era grande demais para eles, e por isso os filhos de Simeão receberam a sua parte no meio de seu território. Parte de Zabulon. A terceira sorte coube aos filhos de Zabulon, segundo suas famílias, e a fronteira de sua parte estendia-se até Saride. Subia para o ocidente até Merala e chegava até Debasete, tocando a torrente que corre de fronte de Jeconão. De Saride voltava ao oriente para o nascente até o limite de Selezete Tabor. Passava por Daberet e subia até Jaflé. Dali passava pelo lado oriental para o levante até Bet-Efer e até Tacazim e chegava a Remon, prolongando-se até Noa. Dava a volta em seguida pelo norte para Anatom e terminava no vale de Jaftael. Havia ainda Catet, Naalol, Semeron, Gedala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte de Zabulon, segundo suas famílias, e tais são as suas cidades e suas aldeias. Parte de Issacar. A quarta parte coube a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo suas famílias. Sua fronteira era Jezrael, Casalote, Sunem, Afaraim, Seom, Anaarat, Rabot, Sezion, Abés, Ramet, Enganim, Enhada e Bet-Fezes. A fronteira tocava em Tabor, Seezima e Bet-Sames, indo terminar no Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Issacar, segundo suas famílias, e tais são as suas cidades e suas aldeias. Parte de Aser. A quinta parte coube a tribo dos filhos de Aser, segundo suas famílias. Sua fronteira era Alcate, Cali, Betém, Achaf, Eumeleque, Amaade e Messal. Chegava pelo ocidente até o Carmelo e até Sior-Labanat. Voltava em seguida pelo oriente para Bet-Dagon, tocava em Zabulon e no vale de Jaftael, ao norte de Bet-Emek e de Neiel, e estendia-se pela esquerda até Cabu, Abram, Roob, Amon e Caná, até Sidônia a Grande. Voltava depois para Ramá, até a fortaleza de Tiro, e ia para Oza, terminando no mar, pelo distrito de Acziba. Havia, além disso, Ama, Afec e Rob, 22 cidades com suas aldeias. Esta foi a parte da tribo dos filhos de Aser, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Parte de Neftali. A sexta parte caiu aos filhos de Neftali, segundo suas famílias. Sua fronteira partia de Elefé, desde o carvalhal de Saananim, indo para Adami-Neseb e Jebnael, até Lecum, terminando no Jordão. Voltava depois pelo ocidente até a Zanote Tabor,
e atingia o Cuca. Ao sul tocava em Zabulon, ao ocidente em Azer, ao oriente em Judá, perto do Jordão. Suas fortalezas eram Assedim, Ser, Emate, Recate, Cenerete, Edema, Arama, Azor, Sedes, Edrai, em Azor, Gerom, Magdaléu, Orem, Bet-Anat e Bet-Sames, 19 cidades com suas aldeias. Esta foi a parte da tribo dos filhos de Neftali, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Parte dos filhos de Dan. A 7ª parte caiu à tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. Sua fronteira compreendia Saraá, Estaol, Irsemes, Selebim, Ajalon, Getela, Elon, Teimna, Acron, Eutesse, Gebeton, Balaat, Jud, Bene-Baraque, Jet-Remon, Mejarcon e Arecon, com a terra fronteira a Jope. O território dos danitas estendia-se para além dos seus limites, porque, tendo combatido Lesem, tomaram-na e passaram-na ao fio da espada. Entrando em sua posse, habitaram-na e deram-lhe o nome de Dan, seu pai. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias, e tais são as suas cidades e as suas aldeias. Fim da divisão. Acabada a repartição da terra segundo seus limites, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma parte no meio deles. Por ordem do Senhor, deram-lhe a cidade que ele pediu, Tanat-Saré, na montanha de Efraim. Josué reedificou a cidade e habitou nela. Estas são as partes que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de família das tribos dos israelitas repartiram por sorte em Silo, diante do Senhor, a entrada da tenda de reunião, e assim acabaram a divisão da terra.